Olá galerinha, eu sou a Marcela do canal Leituras da Tchela e o vídeo de hoje é a resenha do livro Quem Era Ela? Bem, esse livro chegou, eu tava ansiosa para ler ele, eu li em questão de 2 dias, eu devorei. E ele não é um livrinho muito pequenininho, apesar de enganar um pouco. Ele tem 331 páginas, mas é uma letrinha minúscula, então demora um pouquinho mais do que a gente acha quando vê essa finurinha. Bem, esse é o primeiro thriller psicológico desse autor, esse é um pseudônimo, já lançou outros livros de ficção sob outros nomes, e esse é o primeiro thriller psicológico dele. Eu estava bem indeciso o que eu ia achar da história, devido às resenhas, várias resenhas que eu vi, algumas negativas, umas nem tão animadas, e outras até mais ou menos positivas. Então eu estava um pouco ansiosa no que eu ia achar da história, se eu ia gostar ou não, e estava com muito medo de me decepcionar. E eu não me decepcionei. O livro é muito bom, eu gostei demais da história, devorei, eu queria saber e é um livro que me prendeu muito. Bem, como é a história? A história é contada do ponto de vista de duas personagens principais, que são a Emma e a Jane. Emma, os capítulos vão intercalar entre passado, entre o antes e o agora. O agora com a Jane e o antes com a Emma. Bem, tanto a Emma quanto a Jane se mudaram para uma casa, a Fogard Street Number One, e é uma casa linda, minimalista e perfeita, maravilhosa a casa, e o mais incrível de tudo, com aluguel super acessível, uma casa assim totalmente acima no padrão e o aluguel totalmente acessível. Então é uma oferta irresistível. Tanto a Emma quanto a Jane precisavam de mudanças drásticas na vida delas, de espaços diferentes, de mudanças, de recomeço. As duas passaram por situações traumáticas. A Emma passou por uma situação de assalto dentro da própria casa, com faca no pescoço, aquela coisa toda traumática. E ela não conseguia mais viver no apartamento. E ela e o namorado decidiram procurar outro lugar para viver. E quando eles acharam essa casa, eles ficaram extasiados, ainda mais que o namorado dela adora tecnologia. Então foi algo assim que eles queriam mudar na mesma hora. Foi muito bom eles terem achado a casa, eles ficaram muito empolgados. E a Jane também sofreu uma perda assim irreparável na vida dela, e ela precisa de mudança, ela precisa de recomeçar em algum lugar, e ela acaba encontrando também essa casa. Quando ela vai atrás de mudar de ares, mudar de endereço, ela encontra essa casa, e essa casa é tudo que ela precisava. Mas essa casa não é tão simples assim. A história dela tem todo um passado nessa casa misterioso, e para conseguir alugar essa casa é passado por super criterioso, tem uma avaliação assim muito grande, muito forte, com várias perguntas nada com nada, e realmente para ser aprovado é muito difícil, porque você responde o questionário e o arquiteto que construiu essa casa, o dono, que é rico e tal, e nossa, o cara é fantástico, ele tem que aprovar se você é digno de morar na casa que ele construiu ou não. Então é algo bem criterioso, e quando a Emma e a Jane conseguem isso em tempos diferentes, claro, elas ficam muito felizes. E a casa é maravilhosa, é perfeita, é incrível e tal, mas como todo lugar tem o seu preço, e nem toda oferta é tão boa quanto parece. Então aí tem um mistério, tanto a Emma quanto a Jane vão se deparar com um mistério de épocas diferentes. A Emma vai se deparar com um mistério anterior ainda à época dela, e a Jane vai se deparar com o mistério de uma inquilina que morou antes dela nessa casa e que teve uma morte super trágica. E a Jane passa a ficar obcecada para descobrir o que aconteceu, o que levou aquilo, porque agora ela tá morando ali naquela casa e pode ser algo que diz respeito a ela. Então tudo estava indo muito bem, maravilhosamente bem, até que começa a surgir um monte de coisas, e a Jane no presente, fica obcecada e, nossa, e aí começa. Loucura, loucura, e o autor ele tem uma forma de conduzir a escrita que você fica curioso, ao mesmo tempo apreensivo do que você vai ler, e ao mesmo tempo sempre é uma surpresa, porque ele te leva por um caminho e de repente você é jogado por outra coisa, e aí você já pensa, meu Deus, mas era isso? Não, agora já é isso. Então assim, até o momento que você vai chegando no final, você não tem certeza do que realmente aconteceu. E isso é muito legal, porque thriller psicológico é isso, você sabe até certo ponto quando você começa a ler. Deu merda em alguma parte da história.
alguém morreu, aconteceu alguma tragédia. Mas como? Por quê? O que levou a isso? Então é isso que eu acho muito legal. O autor soube trabalhar muito bem. Os capítulos são muito explicativos, eles já iniciam de um ponto que o outro terminou e aí já faz todo sentido no outro capítulo, aí você já pensa, meu Deus. Então assim, a história é muito legal. Apesar de ter visto muita resenha negativa desse livro, talvez as pessoas esperavam um outro tipo de história, e eu tava com a mente bem aberta para ler. Eu, assim, abri a minha mente e falei, não, eu vou receber a história do jeito que ela via. E eu gostei muito mesmo. Foi uma leitura super válida. Eu não me arrependo nem um pouco da ansiedade que eu tava sentindo, e sanou tudo que eu queria ver nesse livro. Pra mim foi ótimo. E aos outros que ainda têm dúvida se vão gostar ou não dessa história, se você é fã do thriller psicológico, eu creio que vai gostar sim. E para aqueles que ainda não conhecem o termo thriller psicológico, ainda não leram nenhum livro a respeito, ele seria legal para um início de leitura de thriller psicológico. Eu acho que não seria mal, não. Acho que de repente você poderia começar a gostar do gênero. E é isso, galerinha. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. E se você já leu e tem uma opinião diferente da minha, deixa aí nos comentários falando o que você achou da leitura desse livro. Se você ainda está ansioso, tem alguma dúvida e quiser perguntar, pergunte aí nos comentários. Vamos interagir aí e ver o que todo mundo pensa, ok? Beijos, tchau!